Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa boa ver essa criançada aqui reunida. Ai, graças a Deus que a pandemia passou. Meus irmãos, com muita alegria eu fui escalado a trazer a palavra de Deus ao nosso coração. E eu gostaria de expor com os irmãos, aliás, aos irmãos, o texto do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Nós vamos ler os primeiros 9 versículos dessa epístola, pensando no tema do nosso ano, 2023, o ano da edificação, e associando isso também ao tema que nós vamos inserir ali na nossa congregação em Rio Pomba, que será fidelidade e comunhão. Nós vamos ali então em Rio Pomba expor toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu vou iniciar essa série exatamente hoje. Então eu vou testá-la aqui com vocês, para pregá-la lá à noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, nós lemos o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em uma certa exposição de artes, um pintor estava exibindo ali os seus quadros, e vários artistas estavam fazendo aquilo, e chamou a atenção o fato de que nessa exposição todos paravam em um determinado quadro de uma determinada galeria de um determinado artista. E o que chamou a atenção pelo fato deles pararem ali era que o quadro que estava exposto era um quadro diferente. A arte que estava ali exposta era uma arte que, para aqueles que não têm muito conhecimento, era uma arte muito rudimentar, eram rabiscos. Parecia que era um desenho realizado e feito por uma criança de 4, 5 anos talvez. Foi isso que chamou a atenção então de todos que estavam ali na galeria. Mas um rapaz desses, muito convencido, disse assim: eu preciso comprar esse quadro, essa arte é muito diferente, eu vou comprar esse quadro. E chegou para o artista, perguntou ao artista o preço do quadro, e o artista disse: olha, esse quadro não está à venda, eu sempre o trago às minhas exposições, mas apenas, ele faz parte na verdade das minhas artes próprias que eu não vendo. E aquilo chamou e aguçou ainda mais o desejo do rapaz, que disse: não importa o preço, eu compro esse quadro. E ele, mais uma vez, o artista educadamente disse: não, eu não posso vender esse quadro, ele faz parte da minha coleção pessoal. E o rapaz, ainda não convencido, disse: não, mas deixa eu te falar, não importa o preço, não importa o valor, eu vou comprar esse quadro. E aí então o artista sorriu e disse a ele assim: olha, eu não posso te vender esse quadro, porque esse quadro foi feito pelo meu pai, e não há nada de tão valioso nesse quadro. Eu sempre o trago para lembrar quem era meu pai, e por ser grato a ele, por ter me ensinado e me conduzido ao caminho das artes. Uma história assim, irmãos, vai nos mostrar, melhor dizendo, que algumas coisas na vida, elas podem até ser precificadas, elas podem receber preço, elas podem ser atribuídas a ela valor, no sentido monetário. Mas algumas coisas na vida, independente do preço, têm valor extremamente maior.
E essa história nos mostra isso. Um quadro simples. Talvez poderia ser arrematado por um valor absurdo, mas não foi vendido pelo valor que aquele quadro tinha para aquele artista. Gratidão, valorização, é exatamente o tema da mensagem que eu gostaria de trazer aos irmãos do texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola aos Coríntios, ele faz isso por volta de 3, 4 anos depois de tê-la plantado. E se os historiadores estão certos, provavelmente ele escreve a primeira epístola por volta do ano 55. Lá em Atos 18, nós temos toda a narrativa de Paulo plantando a igreja em Corinto. E Paulo então planta a igreja por volta do ano 51, dali vai até a cidade de Éfeso, finaliza a segunda viagem missionária, retorna para Jerusalém, vai para Antioquia, mas lá em Atos capítulo 19, ele mesmo vai dizer para os efésios: olha, eu vou retornar aqui. E Paulo vai cumprir essa promessa, porque no início de sua terceira viagem missionária, a primeira coisa que ele faz é ir para Éfeso. E acontece que em Éfeso, Paulo está muito perto da cidade de Corinto. E aí, nós podemos afirmar com certeza, que Paulo, antes da primeira epístola aos Coríntios, pelo menos uma vez, Paulo havia se comunicado com aquela igreja. O que me leva a pensar que, pela proximidade de Éfeso e de Corinto, provavelmente Paulo se comunicava com mais regularidade com a igreja em Corinto. Nós vivemos no século 21, mas tem alguns irmãos aqui que vão se lembrar disso, de que nós recebemos um telefonema, às vezes de orelhão público, dizendo: olha, eu coloquei a carta aqui, viu? E passava 15, 20 dias, a gente via o carteiro e dizia assim: ei, tem alguma carta para mim? Essa nova geração está acostumada a ver o carteiro só para pegar as encomendas da OLX, essas coisas, né? Mas você sabe disso. No passado, era assim que se comunicava. A comunicação não era tão simples, isso há 30 anos atrás. Imagina no tempo do apóstolo Paulo. Mas ele estava se comunicando com essa igreja. E numa dessas comunicações, ele recebe relatos de uma família de que as coisas não estavam bem com a igreja de Corinto. E o coração pastoral de Paulo, naturalmente, deseja se comunicar mais uma vez com esta igreja. Mas o que é que estava acontecendo com a igreja em Corinto? Algumas informações podem nos ajudar a entender todas as dificuldades que a igreja estava experimentando. Corinto era o centro comercial do Império Romano, era a cidade de escoamento da riqueza. Corinto não era uma cidade qualquer. Corinto era uma cidade importantíssima. E já naqueles tempos, era considerada como uma grande metrópole. Corinto era também uma cidade que outrora, no tempo dos gregos próprios, ela era uma cidade muito desregrada. Mas depois, então, da destruição por parte do Império Romano e reconstrução dessa cidade, essa cidade passa a ser, então, o centro de status. Morar em Corinto era status. Viver em Corinto dava status. Status pelas posses, status pelo conhecimento da filosofia sofista daquela época, de amar a sabedoria. E para explicar de uma forma muito simples para quem não entende, o sofismo nada mais é do que a filosofia facebookiniana. Conhece a filosofia facebookiniana? É aquela filosofia em que a pessoa aprende alguma coisa e vai para o Facebook para mostrar que aprendeu alguma coisa. Que sempre gosta de causar polêmica ali para demonstrar que tem algum conhecimento. Era assim mais ou menos a filosofia sofista. E em Corinto isso chamava muito a atenção. Como toda grande metrópole, ela não era só o centro de escoamento da riqueza romana, não apenas um lugar, um centro de status, ela era também uma cidade composta de uma grande diversidade social. Pobres, ricos. E além disso, ela sediava o que era conhecido na época como os Jogos Istmicos. E estes jogos só perdiam em importância para o que nós conhecemos até os dias de hoje dos Jogos Olímpicos. Era o segundo jogo mais importante.
Qual era o espírito da cidade? Era um espírito de extrema competitividade. Era um espírito de uma cidade em que ninguém podia estar à sua frente. O sentido da vida era lutar para que estivesse à frente de todas as pessoas. Status. Se pudéssemos então definir um único problema aqui, nós chamaríamos o problema na igreja e na cidade de Corinto, problema de status. E aí Paulo toma conhecimento de todas essas informações. Aliás, ele já havia vivido isso em Corinto, mas ele toma conhecimento da situação da igreja que estava absorvendo a cultura, que ao invés de transformar a cultura, estava vivendo a cultura e trazendo a cultura para dentro da igreja. Então Paulo vai escrever essa primeira epístola, o que nós conhecemos como primeira epístola, para desenvolver a maturidade cristã para uma verdadeira comunhão do corpo de Cristo. Este é o propósito de Paulo com a sua primeira carta aos Coríntios. Desenvolver a maturidade cristã para uma verdadeira comunhão do corpo de Cristo. E por isso, nesse texto que acabamos de ver, eu gostaria de mostrar a vocês, meus irmãos, o louvor e a esperança de um servo em relação à igreja de Cristo. O louvor e a esperança de um servo em relação à igreja de Cristo. Naturalmente, como toda carta, você conhece, sabe muito bem, ela tem um cabeçalho. E os 3 primeiros versículos é o cabeçalho dessa carta. No primeiro versículo nós temos o remetente. E o apóstolo Paulo vai se apresentar aqui como aquele que é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E você conhece, deve saber muito bem dos problemas que Paulo vai enfrentar com essa igreja. E já num primeiro momento ele apresenta a sua credencial. Quem está escrevendo é o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. É Paulo. E Paulo então apresenta ali as suas credenciais. E ao associar o seu apostolado com a pessoa de Jesus, ele faz algo que é muito importante, porque às vezes a gente confunde. Se você é um bom presbiteriano, você deve saber que não existe apóstolos nos dias atuais. Mas no tempo da igreja primitiva, esse conceito de apostolado seria específico para os 12, para aqueles a quem Jesus diretamente chamou, ou no caso de Matias, aquele que viu o ministério de Cristo Jesus e a sua ressurreição, não era uma coisa tão aplicada à risca, a tal ponto que você vai ver Barnabé, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 4, sendo chamado de apóstolo. Você vai ver, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo chamando Tiago, o irmão do Senhor, em sua epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19, de apóstolo. O próprio apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Romanos, capítulo 16, versículo 7, vai chamar 2 colaboradores seus, Júnias e Andrônico, de apóstolo. Portanto, a igreja entendia apostolado em 2 sentidos. O sentido daqueles que eram comissionados para servir a Cristo Jesus, de uma forma como nós vemos lá na descrição de Atos capítulo 1, quando Pedro vai sugerir a eleição de Matias. Mas um segundo apostolado que a igreja entendia eram aqueles que eram então ordenados pela igreja e enviados aos campos. Eles entendiam apóstolos dessas 2 formas. E Paulo faz questão, então, e por favor não entenda isso como apóstolo de primeira classe e apóstolo de segunda classe. Não é isso, mas Paulo faz questão de dizer que o seu apostolado procedia da pessoa de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Mas Paulo não apenas está dando a sua credencial, Paulo está revelando qual é a sua missão. Quando ele diz assim, olha, eu fui chamado, eu fui trazido para perto, eu fui convocado para ser apóstolo. Apóstolo é enviado. Ele está dizendo, eu fui chamado por Jesus para ser enviado para uma missão. E grave isso, porque quando Paulo fala chamado para alguma coisa, ele está falando de missão. Nós vamos ver isso aqui novamente. Paulo não apenas está apresentando as suas credenciais, ele está apresentando a sua missão. E aí ele introduz aqui um homem chamado Sóstenes, que era um colaborador muito conhecido da igreja de Corinto, alguém que havia substituído um dos principais das sinagogas em Corinto,
e que depois também veio a se converter à fé cristã. E esse Sóstenes, lá em Atos 18, depois você pode ler com calma, ele então é agredido pelos judeus em Corinto, quando descobrem que o evangelho está sendo disseminado naquela cidade. Então provavelmente Sóstenes sai da cidade e acompanha Paulo no final da sua terceira viagem missionária, no início no final da segunda viagem missionária e no início da terceira. Isso não quer dizer que Sóstenes está escrevendo epístola, nada disso. É apenas para dizer: Sóstenes está aqui comigo. Bem, o remetente é Paulo, destinatário. O destinatário, como nós bem sabemos, é a igreja de Deus. E esse termo igreja precisa ser explicado, porque para nós, no século 21, esse termo é muito claro, mas naquele tempo não. O termo grego para igreja era muito usado para as reuniões filosóficas e políticas. E os cristãos passaram a usar o termo eclesia, que é igreja, para diferenciar do termo sinagoga. Porque a sinagoga, já na metade do primeiro século cristão, era uma coisa muito específica para o judaísmo, e os cristãos estavam rompendo com o judaísmo. Então eles fizeram questão de não usar sinagoga mais, mas igreja. Mas Paulo precisa explicar: não é qualquer ajuntamento, não é um ajuntamento político, filosófico, é um ajuntamento do povo de Deus. Por isso, a igreja de Deus que está na cidade de Corinto. E aqui, mais uma vez, nós vamos perceber que Paulo vai falar qual era a missão desta igreja. Ele vai dizer assim: olha, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Vocês se lembram que eu disse que quando ele diz assim, chamado para algo, ele está falando de missão? Ele está demonstrando qual era a missão dessa igreja. Irmãos, nós estamos aqui no cabeçalho de uma carta. E já é possível perceber o que Paulo está tratando com essa igreja. Com essa igreja que havia absorvido a cultura da sua época. Paulo está dizendo assim: gente, vocês foram chamados para serem diferentes. Essa é a missão de vocês. Vocês não devem absorver a cultura, mas transformar a cultura a partir de todo o conhecimento, de toda a transformação que vocês passaram. Um outro aspecto importante aqui que Paulo vai já dar o primeiro golpe no ego da igreja é quando ele diz assim: olha, vocês não são a única igreja que existe, viu? Ele vai continuar no versículo 2 dizendo: chamados para ser santo com todos, o que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Depois então de apresentar o remetente e destinatário, Paulo vai trazer uma saudação característica daquele tempo: graça e paz. E ele une ali duas expressões que apontavam para a igreja do Antigo e do Novo: Haris e Shalom, graça e paz. A partir de então, irmãos, é que nós vamos perceber qual foi, na verdade, o louvor do servo e a esperança do servo. Mas eu quero, a partir de agora, mostrar isso, que você tenha em mente que igreja é essa que Paulo está louvando ao Senhor. Não era a igreja perfeita. Provavelmente foi a igreja que mais dificuldades trouxe ao ministério de Paulo, que mais afrontou o ministério de Paulo, que mais fez com que Paulo chorasse, porque é isso que ele vai dizer na sua segunda epístola. Mas nada disso impediu o apóstolo Paulo ver a noiva de Cristo como ela de fato é, com os olhos espirituais. Porque no versículo 4, do versículo 4 ao 7, Paulo vai louvar a Deus por essa igreja. Eu estou caminhando para o meu segundo ano de ministério. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando: só 2 anos de ministério. Eu não sei se eu louvaria a Deus por essa igreja. Eu preciso aprender mais com Paulo. O apóstolo Paulo vai louvar a Deus por esses irmãos. Olhem comigo. Em primeiro lugar, ele vai louvar a Deus pela graça do Senhor derramada àqueles irmãos na cidade de Corinto. Apesar de todas as dificuldades, Paulo poderia dizer assim: olha, eu nem sei se há crente ali. Mas ele vai dizer assim no versículo 4: eu sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo não questiona a vocação daqueles irmãos.
Paulo não trata aqueles irmãos como ímpios que precisavam ser verdadeiramente alcançados pelo Evangelho. Paulo, diferente daqueles coríntios, não se colocava em um pedestal dizendo: ei, se vocês estão preocupados com status, eu estou no pedestal. Não, Paulo vai dizer assim: eu dou sempre graças ao meu Deus por essa igreja difícil, complicada, de gente que traz muitos problemas, de gente que participa, a gente vai falar daqui a pouco, da ceia de forma desordenada, de gente insubordinada para com os costumes, de gente que está passando a mão na cabeça de crente que está em pecado gravíssimo, deitando-se com sua madrasta. Mas eu dou graças a Deus por essa igreja. Ele louva a Deus pela igreja a qual ele estava escrevendo. A razão para fazer isso, então, é pela graça que foi dada em Cristo Jesus. Notem, essa graça não é alcançada, essa graça não é conquistada, essa graça não é solicitada, ela é dada na pessoa de Cristo Jesus. E aqui, só para fazer um paralelo rapidamente, nós vamos ver muito isso. Tudo em Cristo Jesus. A igreja em Cristo Jesus. A vida do cristão em Cristo Jesus. E por conta dessa graça, Paulo faz uma constatação. Ele vai dizer que em tudo eles haviam sido enriquecidos em Cristo Jesus, como nós podemos ler no versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Nele quem? Em Cristo Jesus, em toda palavra e em todo conhecimento. Esta é a constatação que Paulo faz, que aquela igreja, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, havia recebido tanta graça, mas tanta graça, mas tanta graça, que eles não tinham falta de dons. Era uma igreja cheia de dons, capacitada, pronta para o trabalho. Ele vai então aqui trazer o tema da riqueza, porque com essa graça fostes enriquecidos. E essa expressão já é para dar o segundo golpe nos coríntios. Que status não tem a ver com riqueza, porque a maior riqueza que eles tinham não havia sido conquistada com trabalho. Era uma graça de Deus, foi dada a eles. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo em sua segunda epístola a esses coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele vai dizer assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A riqueza da igreja consiste no fato de que nós participamos da obra da humilhação de nosso Senhor. Aí Paulo vai dizer assim: por que vocês estão ensoberbecidos? Vocês não conquistaram nada, vocês receberam. Mas Paulo não apenas vai louvar a Deus por essa graça que enriquece. Nos versículos 6 e 7, ele vai louvar a Deus pela confirmação do testemunho que foi dado a eles. Ele vai dizer assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo então vai louvar não só pela graça que enriquece, mas pela confirmação do testemunho de Cristo. E essa expressão é importante. Paulo está usando Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Senhor, e de repente ele fala testemunho de Cristo, porque ele está querendo se referir então, irmãos, à mensagem do Evangelho que diz que Jesus Cristo é a pessoa prometida no Antigo Testamento. Esse testemunho, ele não é confirmado pela intelectualidade dos sofistas. Este testemunho não é confirmado pelo afadigar-se nos estudos da palavra de Deus. Esse testemunho não é confirmado com base na sabedoria humana. A confirmação do testemunho de Cristo Jesus, como ele vai dizer no versículo 6, tem sido dada aos coríntios. Mais uma vez, eles não estão fazendo absolutamente nada, eles só estão recebendo. O apóstolo João, em seu evangelho, narra para nós aquela história de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Ela se encontra com Jesus Cristo, e ela está ansiosa pela pessoa
do Messias. Ela até diz para Jesus o seguinte: eu sei que tu és profeta, mas assim, a gente está aguardando o Cristo e tal. E o Senhor então demonstra para ela que Ele era o Cristo. Ela vai até a sua aldeia e com muita alegria conta para os seus conterrâneos da alegria de ter descoberto o Cristo. E eu quero ler com vocês, aliás, ler para vocês, o que o apóstolo João vai dizer então no capítulo 4, versículos 41 e 42. Ele vai dizer assim: olha, muitos outros samaritanos creram no Senhor por causa da sua palavra, da palavra de Jesus. E diziam à mulher: já agora não pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A confirmação do testemunho, portanto, meus irmãos, é uma obra de Deus no coração dos crentes, em Corinto e em qualquer outro lugar. Paulo está tratando com essa igreja, mas lembre-se que ele está louvando a Deus por essa igreja. O seu coração está transbordando de louvor, de gratidão, de graças ao Senhor por essa igreja. E aí ele vai dizer mais uma vez que por conta então da graça derramada e da confirmação do testemunho da pessoa de Cristo Jesus, eles não tinham falta de nenhum dom, melhor dizendo. Enquanto eles então, e ele aqui introduz, vamos dizer, quase que uma frase de transição para o próximo assunto: enquanto aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus. Mas você sabe, 1 Coríntios capítulo 15, que em Corinto parece que o pessoal não estava mais esperando Jesus. Mas ele gera essa expectativa no coração da sua igreja logo de início. Ele diz assim: olha, enquanto vocês estão aí, eles estavam preocupados com Cristo Jesus. Claro que tinham ali aqueles que estavam, mas na sua maioria, naquilo que eles estavam vivendo, naquilo que eles estavam demonstrando, eles estavam preocupados, eram com o status deles neste mundo. Mas Paulo fala assim: mas enquanto vocês estão aí aguardando Jesus, vocês estão enriquecidos de todos os dons. E nós conhecemos muito bem, meus irmãos, porque o próprio apóstolo Paulo traz aquele texto que nós sabemos de cor, que é Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo louva a Deus por aquela igreja, porque ele sabia que aquela igreja era obra do Senhor. Mas e os problemas, Paulo? É obra do Senhor. Mas as dificuldades, ela é a noiva de Cristo Jesus. Se você chegou até aqui entendendo o que eu estou dizendo, eu gostaria que você e eu, que ambos tivéssemos essa visão gloriosa da igreja, porque esta igreja está sendo adornada, ela está sendo trabalhada, ela está sendo ornada e arrumada para ser entregue a Jesus. Agora nós podemos não ver a beleza dela, agora nós podemos ver as suas rugas, as suas marcas, as suas espinhas. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, a igreja é o que é, obra da graça do nosso Deus. Diante disso, irmãos, algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, devemos ser gratos a Deus por sua igreja, mesmo quando ela nos traz enormes dificuldades. Nos dias atuais, tornou-se moda dizer: eu me decepcionei com a igreja do Senhor. Ah, vá, quem nunca? Eu me decepcionei com fulano de tal, com esse e aquele. Irmãos, a igreja está sendo ornada, ela está sendo trabalhada, ela está sendo enfeitada. Como Paulo, nós devemos ser gratos a Deus por sua igreja. Em segundo lugar, irmãos, devemos reconhecer a variedade de dons e reconhecê-la como uma obra da graça do Senhor. Em muitas igrejas, a variedade de dons trazem dificuldades. Eu sou do louvor, aí eu sou do ensino. Paulo vai falar disso aqui em Corinto, aos Coríntios, melhor dizendo. Não, eu sou disso, eu sou daquilo. Ah, eu não gosto daquilo. Paulo vai mostrar que essa igreja estava sendo enriquecida com todos os dons, com todos. Isso é obra da graça do Senhor. Isso deve trazer alegria ao coração do crente. Louvado seja Deus, mais um departamento iniciado em nossa igreja.
Em terceiro lugar, aplicando ainda essa parte ao nosso coração, irmãos, devemos ainda ser sábios e zelosos, porque você sabe muito bem que depois aqui, a partir do versículo 10, Paulo vai começar a corrigir os problemas na igreja, com amor, mas não é porque ele reconhece a igreja como a noiva de Cristo Jesus, que ele deixa passar os problemas. Ele vai discipliná-la, ele vai repreendê-la, ele vai usar palavras mais duras e outras mais brandas, mas fique marcado no coração dessa igreja: eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos tratar o problema, mas você precisa entender que é em amor. Nós vamos tratar o problema, você precisa entender que é para o seu bem, falando com a igreja em Corinto. Assim, irmãos, nós chegamos nos 2 últimos versículos, em que o apóstolo não apenas louva a Deus por essa igreja, mas manifesta a esperança da glorificação dessa igreja. Nos versículos 8 e 9, aliás, em primeiro lugar no versículo 8 ainda, nós lemos o seguinte: o qual, o ventilador virou aqui, peraí, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. E agora Paulo manifesta a esperança em relação àquela igreja. Paulo poderia dizer assim: olha, eu sei lá, viu, se eu vou encontrar com vocês na glória, eu sei lá se vou ver vocês lá no céu. Mas ele manifesta a esperança que tem da obra do Senhor finalizada nesta igreja, o qual também vos confirmará até o fim. Assim como no versículo de número 6, ele vai dizer que o testemunho de Cristo havia sido confirmado a eles, que era uma obra do Senhor Jesus, da graça do Senhor Jesus àquela igreja. Ele vai dizer assim: o Senhor vai continuar confirmando vocês, para serem irrepreensíveis. Ou se pudéssemos entender esse termo de uma outra forma, como ele mesmo vai trazer em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 22, para serem inculpáveis, para que naquele dia vocês não sejam encontrados no tribunal de Deus com nenhuma culpa. E Paulo então manifesta a esperança que ele tem em relação a essa igreja, de que eles serão confirmados inculpáveis até o fim. Essa era a certeza que ele tinha, assim como a obra havia começado no versículo 6, com o testemunho de Cristo Jesus sendo confirmado no coração deles. O Senhor vai dizer que o Senhor vai confirmá-los novamente, para que vocês sejam encontrados no tribunal do Senhor de forma sem culpa, inculpáveis. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, um texto que nós bem conhecemos, capítulo 8, ele vai dizer assim, versículos 33 e 34, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. A esperança de Paulo era de que aquela igreja seria apresentada no tribunal de Deus sem culpa. Essa é a grande esperança do apóstolo. Ele não só louva a Deus pela graça manifestada no tempo presente, mas ele louva a Deus pela graça futura, na esperança de que esses irmãos seriam trabalhados pelo Senhor a despeito de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todos os conflitos. Esses irmãos seriam trabalhados pelo Senhor, para que naquele grande dia eles pudessem ser encontrados inculpáveis. A esperança de Paulo não está apenas na glorificação dos crentes, não. Aliás, a base da sua esperança está no versículo 9, quando ele vai dizer assim: fiel é Deus. Igreja em Corinto, apesar de todas as dificuldades que eu acabei de saber de vocês, Deus é fiel. E nós sabemos, quando ele escreve em sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, quando ele diz assim: olha, se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Aquele que vos chamou há de completar essa obra. Deus é fiel. A base da
esperança de Paulo não se encontra na expectativa de que ao ler essa carta, os irmãos iriam corrigir os problemas, que a igreja passaria a ser um lugar tão maravilhoso, não. A base da esperança de Paulo está na fidelidade de Deus. Na fidelidade de Deus. E ele conclui dizendo: o Deus fiel, que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E como eu disse, deixei para falar isso no final, chama a atenção a quantidade de vezes que Paulo associa a igreja com a pessoa de Jesus Cristo. No versículo 1 ele faz isso, no versículo 2 ele faz isso 2 vezes, no versículo 3 ele faz isso, no 4 ele faz, no 5 ele faz, no 6 ele faz, no 7, no 8 e no 9. Nos dias atuais, as pessoas confundem a imanência de Deus, a aproximação graciosa de Deus, e as pessoas acham que podem tratar Deus como o brother, o parça. Mas o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a nossa comunhão com o ser divino, com Deus, é por meio da pessoa de Jesus Cristo. Isso nos aproxima, mas isso nos coloca no nosso lugar. E nós precisamos ter o cuidado de dizer nos nossos dias isso, que Deus continua sendo Deus. Ele é nosso Pai, mas Ele é nosso Senhor. Que a nossa união com Deus é por meio da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo João, mais uma vez, em sua primeira epístola, ele vai dizer: e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, porque nos aproximamos do Pai, não porque Ele é parça, não porque Ele é brother, não porque Ele é maneiro, mas porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que é o Filho de Deus. Louvor e esperança no coração de um homem que vai depois tratar todos os problemas nessa igreja. Problema de unidade, problema de imaturidade, uso da liberdade, pecado escandaloso, problema com costumes. Paulo, louvor e esperança. E no seu coração? O que tem em relação à igreja do Senhor? Às vezes, nós humanamente falando e sendo falhos, a gente diz assim: eu não sei o que vai ser da igreja do Senhor. Estava agora há pouco conversando aqui. O que vai ser da igreja do Senhor, né? Daqui a 20, 30 anos. Eu gostaria que no seu coração, assim como no meu, estivesse louvor e esperança. Louvor e esperança. A igreja ainda não é o que ela vai ser, ela será. Mas eu vou ver isso. E eu vou viver isso. O apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, eu estou aguardando o tempo da glorificação de vocês e o meu também, porque é isso que está no meu coração. Não porque eu acredito que ao falar com vocês, vocês vão corrigir os pecados de vocês, os problemas de vocês. Não. A esperança do meu coração está na fidelidade de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo, só peguei texto de Paulo agora que eu percebi, escrevendo aos Filipenses capítulo 1 versículo 6, ele vai dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 2 aplicações para nós, irmãos. Em primeiro lugar, Paulo traz quase que o embrião aqui, nessa saudação e nesse louvor ao Senhor, daquilo que nós conhecemos como a doutrina da preservação ou perseverança dos santos. Paulo tinha uma certeza: essa igreja estava cheia de pecado, ela tinha que ser trabalhada mesmo. Ele não ia abrir mão de usar a vara da disciplina para corrigir essa igreja, mas a esperança do coração dele era de que aquele que chamou é fiel. Nós devemos também trazer ao nosso coração, irmãos, essa doutrina novamente, nos lembrar que a igreja é chamada pelo Senhor para estar, e ela está num processo para se encontrar com o Senhor no final dos tempos. É isso que vai acontecer. Esperança do nosso coração. Em segundo lugar, irmãos, é importante demais que a gente se lembre que o destino final da igreja é esta glorificação. Porque se nós ficarmos olhando para a igreja nos tempos presentes, nos dias atuais, nós podemos querer parar essa caminhada. O apóstolo Paulo não faz isso porque ele sabe que Deus é fiel. Que os seus olhos possam ser postos na igreja de Apocalipse.
aquela que se encontra com o Senhor na boda do Cordeiro. Que coisa maravilhosa, né? Adornada, arrumada, perfumada. Você precisa se lembrar que essa igreja Apocalipse, ela é aquela que passa lá em Mateus, com todas as dificuldades, que o amor vai se esfriar, aquela coisa toda. É a mesma igreja. Que os seus olhos possam estar postos na igreja do futuro, mas se lembrando que ela é agora, no tempo presente, com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas. E o que nós fazemos? Viramos as costas, demonstramos nossas credenciais apenas e dizemos: ei, eu sou pastor, está um monte de presbítero aqui, eu sou mais crente que você. Não, eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Vamos caminhar, vamos trabalhar, vamos avançar, vamos nos edificar, porque este é o propósito do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. A igreja, que quadro é na sua galeria de arte? Talvez ela seja esse rabisco esquisito que alguns olham, que alguns riem, que alguns falam: isso tem valor para você? Joga isso fora. O que é a igreja na sua galeria de arte? Agora, meus irmãos, não adianta a pregação, não adianta o apóstolo Paulo se corresponder por carta com esses irmãos, para que consigamos ver a noiva do Senhor como o Senhor viu. Nós precisamos estar unidos ao Senhor da igreja. Talvez tenha aqui entre nós pessoas que ainda não viram a igreja como o Senhor da igreja viu, e eles só vão ver, você só vai ver, estou falando diretamente para você, se você se aproximar de Jesus. Se você falar assim: Senhor, eu quero olhar para a tua noiva com os olhos que o Senhor viu quando deu a sua vida por ela. Eu quero aprender a enxergar essa beleza nela, mesmo quando ela não parece ter beleza alguma. Eu quero aprender a amar a igreja, mesmo quando ela não apresenta característica nenhuma para ser amada. Senhor, eu não quero olhar para os problemas da igreja, eu quero olhar para a tua noiva. Isso só vai acontecer se nós nos aproximarmos de Jesus. Sem Cristo é impossível caminhar assim. Que o Senhor possa então mostrar isso a você e te unir cada vez mais por meio da sua palavra à pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso eterno Deus, bondoso, querido e gracioso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nesta manhã, pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor. Já o fizemos, ó Deus, por meio de canções, já, ó Deus, fizemos isso também por meio da entrega dos dízimos, das ofertas, mas agora, Senhor Deus, nós te adoramos e te bendizemos pela tua palavra, que é viva e que é eficaz, e que é capaz, ó Deus, de chegar a ponto da nossa individualidade, onde nada mais chega. E nós te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor nos ajude pela tua palavra a louvar ao Senhor pela tua igreja, e a criar a esperança de ver a tua noiva no futuro, como o teu servo o apóstolo Paulo fez, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das dores. Quantas e quantas vezes essa mesma igreja fez o apóstolo Paulo chorar, quantas e quantas vezes essa mesma igreja ofendeu o apóstolo Paulo, fazendo-o fugir dali, Deus, mas ainda assim ele é capaz de louvar ao teu santo nome por essa igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, também a te louvarmos pela tua igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, a criar no nosso coração a esperança, não uma esperança vazia, não a fé na fé, não a esperança à toa, mas a fé, a esperança de que o Senhor é fiel e de que aquele que chamou é poderoso para completar a obra. Em nome de Jesus, Senhor Deus, não permita que desanimemos com a tua igreja, muito pelo contrário, ajuda-nos, Senhor Deus, a tratar todos os problemas, para que neste ano, de fato, sejamos edificados ainda mais como casa e templo do Senhor. Esta é a nossa oração, Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.